Encurralou! Coisas polêmicas. Tem umas coisas aqui. Coisas polêmicas chegando, né? Então, cara, a gente, como farmacêutico, o meu posicionamento é sempre com base no estudo científico, né? A gente não tem nada comprovado cientificamente que a cloroquina realmente age, tem uma ação, né, benéfica, eficaz contra o vírus aí do Covid-19. Então, se a gente não tem comprovação científica, né? É qualquer difícil. coisa que a gente vá fazer utilizando esse medicamento é complicado, né? A gente poder afirmar. Então, eu acredito que a gente tem que tratar as patologias com drogas que realmente têm pesquisas científicas, pesquisas clínicas realizadas que comprovem realmente a eficácia do medicamento, né? Então, isso aí. A próxima pergunta é, você acha que estamos próximos do fim da pandemia? Então, Cara, eu nem acredito no fim. Vou ser bem Então, sincero. É que a pergunta é pro Fábio, né? Não, vamos, fica à vontade. Aí é uma questão de... Essa pergunta, na verdade, tinha que ser feita pro guru, né? Que tem a bola de cristal e fazer. Mas eu acho assim, naturalmente, a pandemia, quando a gente fala em pandemia, a gente fala... Perdão, chegar um pouquinho mais perto do microfone. Sim, eu acho que assim, quando a gente fala em pandemia, a gente fala de um alto número de casos, né? Para uma doença num curto espaço de tempo ali, né? E esse pico que a gente teve aí na humanidade, né? Numa região geográfica bastante extensa. Então a gente caracteriza aí como uma pandemia. E então, o que eu acredito? O número de casos é nítido que vem diminuindo. Tivemos agora um pico aí por conta de uma variante, mas a gente sabe que a população, né, o número de vacinados aumenta, né, todos os dias aí no mundo inteiro. No Brasil, graças a Deus, a gente está bastante... demorou um pouquinho no início, né, em função das questões aí governamentais, mas aí depois a população aderiu à vacina, a gente tem um percentual de população vacinada bastante grande. Então, eu acredito que o número de casos tende a diminuir, sim, e com isso cada vez, não sei se o fim da pandemia, falar em fim da pandemia é assumir um compromisso muito grande aqui, né? Cara. Mas eu acredito que a pandemia vem sim reduzindo o número de casos e consequentemente, como o número de casos é menor, a gente pode dizer que está mais perto do fim. É que o fim é muito relativo, né, cara? Exato. Porque, tipo, se eu vou pegar, sei lá, vou trazer tipo, dengue. Teve lá o surto da dengue uma época, anos atrás, que só falava disso. Hoje ainda existe, só que não é o foco enfim. As pessoas confundem às vezes um pouco assim, fim da pandemia com o fim dos casos de Covid. Não, é verdade. Né? Casos de Covid a gente vai ter, como teve o de H1N1, tem até hoje. Exatamente. A gente vai ter casos, o vírus ele veio para ficar na humanidade. O que vai acontecer aqui cada vez mais, em função das vacinas e tal, né, e da imunidade sendo desenvolvida nos organismos, cada vez mais a gente vai ter uma tendência a ter menos picos, né, de casos. Né? Mas o vírus não vai deixar de circular na população. Isso aí. Tem mais aí, Vini?